O trabalho é a atividade pela qual a natureza é transformada através do esforço coletivo para modificar e construir novos ambientes. Advindo do trabalho, surgem instituições como o Estado, a escola, a família e as diversas obras de pensamento. É possível dizer que, ao mesmo tempo que o ser humano produz coisas em seu ambiente de trabalho, ele constrói a sua subjetividade, tornando-se assim humano de fato. A ambivalência está presente no que diz respeito aos sentimentos que o trabalho pode apresentar em diferentes indivíduos. Visto que, na perspectiva de uns, o trabalho se apresenta como um desafio instigante e prazeroso, na perspectiva de outros, o mesmo se apresenta como uma obrigação a ser cumprida, ou seja, os últimos citados prefeririam não dedicar o seu tempo a tal tarefa. Os sentimentos negativos atribuídos às segundas-feiras, por exemplo, devem-se ao recomeço da jornada de trabalho, que muitas vezes se apresenta exaustiva. Por outro lado, os sentimentos positivos atribuídos aos finais de semana têm como razão o fim da jornada de trabalho. Bom, se a vida humana depende do trabalho que causa tanta insatisfação, no contexto do trabalho como forma de tortura, estaria, então, o ser humano fadado à infelicidade. Entretanto, após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as mulheres passaram a ocupar funções no mercado de trabalho que antes eram executadas exclusivamente por homens, conquistando assim a sua emancipação. Esse feito garantiu a muitas mulheres não só a independência financeira, como também a construção de uma nova identidade. Neste contexto, podemos afirmar que o trabalho serviu como um meio de libertação e humanização. Introduzindo agora o tópico Concepções sobre o trabalho, desde as mais arcaicas civilizações existe a divisão entre os dominantes e os dominados, que teve como efeito a divisão e a desigualdade social entre os povos. Tomando como exemplo os antigos gregos e romanos, que viviam em sociedades escravagistas, era evidente a separação de atividades intelectuais e braçais, de modo que, respectivamente, uma era reservada aos que possuíam bens e a outra era desvalorizada pela sociedade. O Código de Hammurabi, por exemplo, que é um conjunto de leis escritas da civilização babilônica, apresentava apresentava tópicos discutindo a relação entre os escravos e seus senhores, ou seja, as leis presentes no Código de Hammurabi não só evidenciavam a relação entre dominante e dominado, como também evidenciavam a divisão e a desigualdade social. Discorrendo agora sobre o tópico Trabalho como mercadoria, alienação, o conceito de alienação foi utilizado por Karl Marx no século XIX, ao analisar os operários, pertencentes à classe do proletariado, nas fábricas criadas a partir da Revolução Industrial. As condições insalubres de extensas jornadas de trabalho, em péssimos locais, a má remuneração, sem mencionar a contratação de mulheres e crianças a fim de obter uma mão de obra mais barata. Inegavelmente, esses fatos revelam graves questões sociais da época. Marx negou que o capitalismo fosse capaz de estabelecer igualdade entre as camadas sociais, pois o trabalhador mais oferece do que ganha, já que produz para o outro, o que tem como efeito a alienação do trabalhador, pois o mesmo fica alheio de si. Tempos Modernos é um filme que tem como contexto histórico o período após a crise de 29 e o decorrer da Revolução Industrial. Nele, por exemplo, há a demonstração do trabalho alienado, bem como a demonstração de movimentos sociais e a desumanização do homem.
Os modos de produção utilizados nas fábricas são o taylorismo e o fordismo, que aumentam os lucros das empresas, das fábricas, porém causa a alienação dos trabalhadores, uma vez que cada operário fica responsável por uma tarefa, uma pequena tarefa, perdendo assim a noção do valor trabalho, ou seja, perdendo a noção do valor do seu próprio serviço. Disciplina, o olhar vigilante. De acordo com Michel Foucault, nos séculos 17 e 18, formava-se a sociedade disciplinar, com a criação de instituições fechadas, com o intuito de atuar no controle social. No poder disciplinar, a vigilância ocorre internamente, ou seja, é o próprio indivíduo que faz pressão em si mesmo. Expondo agora a ideia inicial de panóptico e o seu conceito, o panóptico é o princípio geral de construção de uma prisão. Explicando melhor, como o próprio nome já diz, pan significa todos e óptico, visão, sendo assim panóptico. Visão de todos ou visão de tudo. O panóptico é basicamente a ideia de uma prisão ideal, de uma cadeia ideal, onde teria a instalação de uma torre no centro do edifício, de modo que dentro dessa torre haveria um vigilante e esse vigilante teria visão de tudo e de todos dentro do edifício, sem que as pessoas ao redor soubessem que estariam sendo vigiadas a todo momento, ininterruptamente. O conceito de panóptico tem a ver com o poder disciplinar de docilização dos corpos. Bom, a docilização dos corpos significa torná-los submissos, para que o controle possa de fato se concretizar. Segundo Foucault, o panóptico tem um efeito importante: induzir no detento a ideia de uma vigilância ininterrupta e eficaz. Desse modo, na maioria das vezes, o detento, ou seja, o indivíduo, iria repensar as suas atitudes, ou seja, iria pensar 2 vezes antes de tomar alguma decisão. E um exemplo clássico de panóptico é a imagem "sorria, você está sendo filmado", que muitas vezes são encontradas em estabelecimentos ou até mesmo na rua, ou em postes, enfim. E é um exemplo clássico de panóptico, essa imagem, essa placa, porque a ideia de que você está sendo observado todo o tempo faz com que você se policie o tempo todo e que faz com que você repense as suas atitudes, com que você repense o que você vai ou não fazer. De olho no cronômetro. No século XX, os proprietários das fábricas implantaram sistemas de racionalização, que significam economizar tempo, transformando-o em mercadoria. Vale pontuar que esses sistemas de racionalização eram desrespeitosos e desumanos quanto às necessidades individuais de cada operário. Sem mais delongas, o estudante Frederick Taylor elaborou uma teoria conhecida como taylorismo. Taylor estabeleceu um método científico com a medição do tempo através do cronômetro, para que a produção nas fábricas fosse mais simples e mais rápida. Henry Ford, também com a intenção de aumentar a produtividade, introduziu a esteira da linha de montagem e o processo de padronização da produção em série na sua fábrica de automóveis. No taylorismo, como foi apresentado, o trabalhador
é monitorado de acordo com o tempo de produção. Já no Fordismo, que é a teoria elaborada por Henry Ford, é baseado na produção em massa. Porém, para que haja a produção em massa, é necessário que tenha um consumo em massa também. E a divisão de tarefas nos modos de produção reduz a atividade a gestos mínimos, que tem como consequência a fragmentação do conhecimento e a perda de consciência por parte do operário do produto final. Crítica à sociedade administrada. Para os frankfurtianos, o capitalismo gerou um impasse, visto que antes fora apresentado como libertador para a sociedade e, por fim, acabou se mostrando uma ordem opressora. O então esgotamento de recursos naturais e a alienação do operário seriam provenientes da técnica capitalista aplicada ao trabalho. Max Horkheimer, na obra Eclipse, distingue dois tipos de razão: a razão instrumental e a razão cognitiva. A razão cognitiva busca conhecer a verdade e se refere ao saber viver. Já a razão instrumental é operacional e tem como ponto principal agir sobre a natureza e modificar a mesma. Da fábrica para o escritório. A partir das décadas de 1970 e 1980, grandes mudanças radicais ocorreram na forma de trabalho que repercutiram tanto no modo de vida das pessoas da cidade quanto no campo. Foram implantadas revoluções tecnológicas de automação, robótica e microeletrônicas. Com isso, foi mais fácil implementar sistemas mais flexíveis nas fábricas. Esse novo processo privilegiou o trabalho em equipe. Com isso, deu a maior possibilidade de participação do trabalhador, já que ele passou a controlar diversas máquinas e processos ao mesmo tempo. A partir do século XX, foi notado um deslocamento na mão de obra. Eles viram que há mais trabalhadores no comércio e nos transportes e nos serviços de escritórios, tanto no campo quanto nas fábricas. As atividades agrícolas começaram a depender da tecnologia de informação e comunicação. No escritório, a comunicação é ampliada e cada vez se torna mais ágil. Sociedade de consumo. O consumo é tudo o que estimula o crescimento humano. Consumir é um ato humano que pode atender necessidades vitais próprias para a sobrevivência, como alimentar-se, vestir-se ou até mesmo abrigar-se. O consumo também pode ter o caráter simbólico quando o significado é adquirir como satisfação física, intelectual ou espiritual. No mundo da produção, o consumo pode ser visto como investimento em publicidade. Assim, fica mais fácil tornar um produto conhecido, facilitando a produção e o escoamento adequado. Muitas vezes, o objetivo principal é provocar artificialmente a necessidade da compra. Assim nasce uma sociedade de consumo com seus patrocinadores e anunciantes, que podem facilitar suas vendas através de rádios e inúmeros veículos digitais. O consumo alienado degenera em consumismo, quando se torna um fim em si e não um meio. Assim provoca desejos nunca satisfeitos ou ânsia de consumo. A ânsia do consumo perde toda a relação com necessidades reais, o que leva as pessoas a comprarem além do necessário. Uma civilização do lazer. O lazer é uma criação da civilização industrial e apareceu em massa com características específicas. Algumas características dela são o descanso, o divertimento e a participação social. O lazer ativo não é só deixar passar o tempo livre, mas é aquele no qual a pessoa pode escolher algo prazeroso que ao mesmo tempo modifique como ser humano. Qualquer tipo de lazer é ativo quando somos seletivos, de modo crítico o que vemos, sentimos e apreciamos. Um exemplo é quando duas pessoas assistem uma série ou um filme e elas têm um ponto crítico diferente uma da outra. Elas se posicionam para comparar, julgar e decidir por si mesmas, independente do modismo ou de propagandas massificadoras.